Senhoras e senhores, o meu abraço, minhas amigas, meus amigos, mais um momento de uma prosa em final de domingo, que é o primeiro dia da semana, o dia que Jesus, o patrono da nação brasileira, ressuscitou. Então temos de começar fazendo esclarecimentos profundos sobre o momento que nos ocupa agora. Com todos os respeitos, senhores teólogos, aos que se ocupam com a religião, mas eu estou aqui, não sou produto da religião, sou produto da ciência. E Jesus, o mesmo que vocês veneram de várias formas, foi que, como fez com Paulo, fez comigo também. Eu não tinha absolutamente nada na minha vida que me recomendasse a um apostolado. Por isso jamais vou me considerar nesse nível. Eu não posso ser mais do que aquele trabalhador que Jesus, como verdadeiro homem, escolheu para ser o seu serviçal da porta da sua glória para fora. E eu já me sinto honrado demais dormir à soleira da sua glória. Eu jamais imaginava que um dia pudesse ter esse merecimento na minha vida de guerreiros. E eu estou aqui para desmistificar a humanidade. Por isso é que, quando o povo brasileiro, no exercício direto do poder, me instituiu o presidente constituinte do Brasil, eu imediatamente lancei o Programa Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação, porque eu vinha constatando isso nos últimos 30 anos de trabalho no mundo da inteligência, que a nação brasileira, para ser encaminhada ao destino para o qual Deus a produziu, precisava passar por uma ressurreição intelectual. E aí, me parece que isso já estava previsto lá no Apocalipse, onde está dito que ia haver uma ressurreição intelectual da humanidade. Ia sair isso da promoção tão insignificante como uma virgem no meio de lobos e feras devoradoras. Mas essa virgem ia prevalecer e a humanidade ia ressuscitar por ela. Eu não preciso mais acreditar que sou serviçal de Jesus, porque até a crucificação, Jesus nasceu verdadeiro homem, do útero de uma deusa da criação, a Maria. Da crucificação para a volta dele agora,
Então ele vem no seu estado de verdadeiro Deus. Como verdadeiro homem, ele era visto por todos. Comia feijão. Aliás, perdão, porque feijão não havia lá na Palestina. Mas ele comia nozes, comia gafanhoto, como João Batista, e eu também comi. Vocês não imaginam o quanto é gostosa uma perninha de gafanhoto crocante com aquele mel que dá lá. E o vigor que dá na gente. Jesus, como qualquer judeu, se alimentava daquilo. Verdadeiro homem. Naquele verdadeiro homem atuava o verdadeiro Deus. Mas ele não era ali o verdadeiro Deus, ele era o verdadeiro homem, imbuído dos poderes do absoluto. E por isso ele ressuscitava mortos, ele recuperava a visão aos cegos, audição aos mudos, levantava paralíticos, fazia andar, enfim, fazia tudo o que um Deus faz. Mas ele era verdadeiro homem, porque só como verdadeiro homem ele podia passar pelo que ele passou. Ele veio para implantar o plano da salvação. Nós temos outro nome para isso, mas é o título que vocês estão acostumados e não temos nenhum prejuízo em preservar, até que vocês mesmos se despeguem dele. Então ele lançou o plano da salvação como verdadeiro homem. Ele não podia fazer isso como verdadeiro Deus. Mas o verdadeiro homem, então, pereceu na cruz. Pela justiça dos homens. Quando ele nos deu a grande lição de que nós não temos legitimidade originária para condenar ninguém. Porque como ele ensinava, antes de ser condenado, naquilo em que condenares o teu próximo, a ti mesmo te condenas. Falta a legitimidade originária, que é a isenção de culpa na sociedade que nós construímos e que produz aquele que nós entendemos que tem de ser afastado do nosso meio. Ninguém, mas absolutamente ninguém, e eu se digo isso aí com a minha autoridade de profissional de inteligência. Não é da inteligência aí da nossa polícia militar. Apesar de serem grandes profissionais e merecem todo o respeito. Não é da inteligência da Polícia Federal, não. Para nós, eles são agentes de informação, não de inteligência. Nós fomos construídos para sermos os médicos da vida civilizada. O agente de inteligência faz o diagnóstico da civilização. Localiza a patologia e então entrega para os organismos de informação, como o médico entrega o paciente para a enfermeira. Já com a receita, com o medicamento, e então eles ministram o tratamento, que nesse caso é o inquérito policial, ou em esfera de processo histórico, em foro de soberania, isso em qualquer nação do mundo,
é o persecutório institucional de Estado, porque não se buscam aí crimes no âmbito do relacionamento social, mas se buscam desvios ideológicos ou então de patologias imputáveis na esfera da organização institucional dos povos. Foi nesse grau que nós hoje acumulamos em nosso currículo a destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, a desmontagem da União Soviética, o extermínio de todos os regimes totalitários do mundo, inclusive do fundamentalismo terrorista que tentou se impor. E agora, daquela minha geração, me parece que, pelo menos aqui no Brasil, está sobrando só eu, com 80 aninhos nas costas, mas sem nenhum problema do desempenho profissional. Se for necessário botar mochilinha com 42 quilos nas costas, pegar um bombardeiro aqui, amanhecer lá do outro lado do mundo, não tem problema nenhum. Como humano, tenho os meus ataques de doenças, como qualquer um tem, como vocês têm acompanhado aí, esses dias mesmo. Tive um ataque seríssimo. Mas a gente se recupera. E agora, então, merecendo essa honra que eu acho que qualquer ser humano que a mereça fica do jeito que eu fiquei. Assim meio bobo, meio diferente e no grau que quase todo mundo considera de maluco, e eu olho para os cabelos brancos já dizem que está para lá de caduco. Mas a gente engraçado não se incomoda com isso. Olha para a pessoa e ao invés de despeito, sente uma certa paixão por ela. E diz assim dentro do nosso intraconsciente: esse é o bebê que eu tenho de afagar mais no meu colo e reservar para ele os meus melhores carinhos. Evidente que, como babá, a gente tem o compromisso de ter uma varinha em algum lugar, não com o propósito de usar ela, mas para que ela dê uma certa respeitabilidade pelo medo. Às vezes a gente precisa usar do medo, que o medo não é um fenômeno, é um instrumento de guerra e até de educação dos filhos, com o qual Deus instrumentalizou o nosso DNA. Está escrito ali. Se não tivesse escrito ali, não estava em nossa composição intelectual. E aí, eu tenho a obrigação de vir com a escola da verdade, do caminho,
e da vida. Como Jesus voltou, não como o verdadeiro homem que ele já foi, mas como o verdadeiro Deus que ele é. Ele não voltou num corpo físico assim, mas também não é por embuste. Ele repetiu muitas vezes, é só ler os evangelhos lá, vocês vão ver. Ele repetia sempre sobre esta volta dele. Quando eu voltar, ninguém vai me ver. Apesar de que me verão num tonel de lixo catando o que comer ali. Me verão dormindo nos beirais de casa porque não tenho mais um teto para me abrigar. Me verão faminto, porque não tenho espaço na terra ocupada pelos grandes latifúndios que não precisam de toda a área que se apropriam dela, mas é o status de poder que eles entendem que lhes dá a condição humana, que na verdade isso lhes tira e lhes deixa na identidade que eles deveriam apresentar voluntariamente, de demônios encarnados. Está lá nos evangelhos. Não está dito assim como eu estou dizendo para vocês entenderem, porque Jesus falou há 2000 anos atrás. Dali para cá, as línguas se modificaram muito. Eu, como imortal, Academia Municipalista de Letras do Brasil, onde tenho como confrades 14 deuses olimpiais da Academia Brasileira de Letras, membro também da Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros. O nome já diz tudo. Estudar os problemas brasileiros quer dizer uma entidade de inteligência, de ciência e de cultura máxima. E tenho também assento em várias outras entidades culturais. Então, como Paulo era um dos maiores juristas romanos, judeu naturalizado romano, por isso não botavam a mão dele, porque naquele tempo cidadania era ter título de romano. E só os grandes luminares poderiam chegar a isso, e Paulo chegou. E Jesus, de repente, aparece para ele quando ele estava perseguindo os cristãos. E naquela voz doce, que eu também tive a honra de ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? É o jeito que aquele Jesus é verdadeiro homem está entre nós. E o que eu faria? Me suicidar?
Não, eu não sabia nada do que estava acontecendo. Eu não tinha noção de nada do que ia acontecer. Mas pensei, é um desafio. E eu saí de um laboratório para aceitar todos os tipos de desafios. Eu não estava perseguindo Jesus. Eu estava sem saber o que fazer, o que fazia. Eu estava retirando o diabo do mundo. Porque não há nenhum psicólogo que não chegue à convicção de que para ser comunista a pessoa tem de ter um distúrbio mental genético. Senão não consegue se apequenar a tanto grau de satanismo que o comunismo impõe. Eu não estou falando de ouvir dizer. Eu conheço Marx por dentro e por fora, conheço Gramsci, conheço Lenin, conheço toda a corja. De analisar as piores frases deles, encontrando sentido profundo do interesse que estava por trás daquilo. Não sou como Lula. Analfabeto, mentiroso, sem vergonha, bandido, e muito menos como o seu companheiro Jair Messias Bolsonaro, que esse é pior do que o Lula, e estampa o demônio que é nos próprios olhos, nos gestos de bandido que ele consegue esconder dentro dele, mas não consegue tirá-lo dos olhos que aflora por ali, tirar dos gestos de brutalidade, de desumanidade, de desconsideração absoluta para com o próximo. Esse homem está aí. Já indo para 2 anos, aninhado nos cofres públicos, com a Casa da Moeda nas mãos, e ele não poupa as máquinas de rodar dinheiro falso. Esse homem que gasta 460 mil reais dos cofres públicos para fazer um vídeo andando de moto no Rio de Janeiro, no meio da sua quadrilha, ou da sua milícia, que lá no Rio de Janeiro, há poucos dias, matou 28 pessoas dormindo dentro dos ranchos deles. É evidente que eram concorrentes no crime, mas sem sentença transitada em julgado, ninguém pode chamá-los de criminosos. E principalmente nesta nação brasileira, onde Jesus Cristo é o Deus patrono. Quem quiser ser brasileiro tem de fazer como ele fez, ter a conduta que ele teve. Não considerou culpado aquele que a justiça pendurou numa cruz ao seu lado, como bandido da pior espécie.
Ele não disse: só espere eu examinar o teu currículo, revisar o teu processo e reformar a sentença que te colocou aqui. Ele respondeu na bucha: agora mesmo você estará comigo no reino do meu Pai. E João soleniza o ato, informando: agora não precisamos mais ter medo se nós agradamos a Deus ou não, porque temos perante Ele permanentemente um advogado insuperável que advoga por nós. Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelo que fazemos de errado, porque Ele sabe transformar esses nossos erros diante de Deus, mostrando a Deus o quanto precisamos da sua misericórdia. Então, quem nos persuadirá em cátedra superior a essa? Tenho respeito por todos os docentes de todas as cátedras, mas eu não estaria aqui como chefe de Estado da quinta maior nação do mundo, que está despontando agora, sob o meu comando, para o seu destino profético de megapotência do mundo. Não para impor à humanidade um sistema imperialista, mas para, ao serviço de Deus, salvar a humanidade que está nos momentos finais do seu suicídio. Só o Brasil. E só eu dentro do Brasil podemos fazer isso. Porque o coronavírus que está aí, amanhã já vou solenizar o ato perante o Supremo Tribunal Federal. E aí vocês já vão começar a ver o que é isso. Ele é apenas o disfarce de um projeto diabólico que vinha há mais de 20 anos sendo arquitetado. Eu sei que vocês têm memória curta. Senão já estaria aí nas redes, até na minha página mesmo. Até nas pessoas que Deus, que Jesus requisitou para formarem o corpo que eu precisava na demanda. Nunca colocaram isso. De onde vieram? E para que eram aqueles caixões de defunto que não paravam de chegar ao Brasil? O Muammar Gaddafi, de repente, foi assassinado. Ninguém perguntou por quê. Não? Terrorista? Não. Era um ditador, sim. Nos costumes árabes,
porque Gaddafi foi assassinado, porque ele conhecia o plano e o denunciou. Ou então olhem para trás, busquem na história que produziu a humanidade que está aqui e, por conseguinte, nenhum gênio de hoje é superior aos gênios, aos profetas, aos iluminados do passado. Onde e em que momento se encontra na história da humanidade uma geração de terráqueos inteira com biqueira no focinho para mostrar que não existe mais cérebro no crânio dessa espécie que habita a Terra. Porque as coisas mais óbvias da lógica, do bom senso, da racionalidade, tudo, a pandemia do coronavírus transformou em merda. Só vale os decretos aqui no Brasil de Jair Messias Bolsonaro, que implantou o vírus que ninguém sabe que vírus é. Porque não existe vírus nenhum. Implantou por decretos. Uma diabolice tão profunda, tão astuciosamente agendado, que ele concluiu o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, fazendo a fusão do Brasil e China com Xi Jinping pelo dote nupcial de 100 bilhões de dólares. Dali exatos 120 dias. A psicose, agora o que é psicose? A psicose pandêmica inventada pelo Partido Comunista Chinês estava implantada por decreto no Brasil. Decretos de Jair Messias Bolsonaro. Me parece que são 5, 6. Fora as leis depois que vieram para cima. A primeira vez na história da humanidade que se tem uma doença imposta por bandidos no poder por decretos deles. Se tivesse pelo menos um médico nisso aí, mas nem médico tem. Em toda a parte do mundo onde foi implantado o plano, foram bandidos no poder. Por decretos. E aí os médicos recebiam os testes para assinar. Aqui no Brasil, cada teste dava 18 mil reais para Jair Messias Bolsonaro compor o lastro de emissão do real. Imagine como é macabra a coisa.
matar um ser humano para transformá-lo em lastro de emissão. E aí foi dinheiro para toda parte e acabou a miséria do Jair, dos prefeitos e dos governadores. E dinheiro que não acaba mais. Quando me sequestraram para me matarem no sequestro, Jesus, que não perde uma oportunidade, jogou lá um menino que estava todo rebentado a cacete. Porque ele, no comercinho dele de vender ração para cachorro, ele recebeu uma nota de R$100 no pagamento da compra. E com essa nota ele pagou a ração para ele, para a mãe e para a esposa que estavam esperando sem comer o dia inteiro, que ele faturasse alguma coisa na lojinha para levar comida para elas. Ele não tinha obrigação de ficar examinando a nota. Entregou, pagou, recebeu o troco e saiu. Quando ele saiu, o dono da quitanda onde ele havia comprado a marmita, com a polícia civil, pegaram e arrebentaram a muros e jogaram naquela coisa, naquela jaula onde eu estava. E não tínhamos outra coisa a fazer a não ser usar das nossas virtudes, seja lá o que for que às vezes a gente demonstra, e acudir o menino. Conseguimos recuperá-lo. A polícia não quis saber se ele tinha falsificado a nota, impresso a nota, ou se ele pertencia a uma quadrilha ou não. Fizeram o que a polícia civil nossa sempre faz. Bateram no menino e o jogaram na masmorra onde estavam esperando pela minha morte. Essa polícia civil vai chegar na minha frente e agora, dentro de poucos dias, vai acontecer isso. Para me explicar por quê. E eu acompanho o caso daquele menino. Não tem processo nenhum contra ele. Por que fizeram aquilo com aquele agora? Eu tenho o nome, endereço, tudo direitinho. Ele vai estar presente. Por que fizeram aquilo com aquele garoto e não fazem a mesma coisa com Jair Messias Bolsonaro, que fabrica quase todas as noites toneladas e toneladas de dinheiro falso? Por que não prendem esses que recebem dos cofres públicos em salários, em subornos, em tudo, esse dinheiro falso que Jair Messias Bolsonaro imprime? É a mesma coisa que os bandidos do poder recebem do Supremo Tribunal Federal. São condenados na justiça de primeira instância, justiça de segunda instância, até o Superior Tribunal de Justiça. Mas chega no Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus, e isso para mim ter a prova. Para que ninguém me supere, eu fiz um habeas corpus para o Lula.
E é claro que, como jurista que sou, o habeas corpus foi recebido. E produziu os efeitos que deveria ter produzido. E em cima desse habeas corpus, os advogados do Lula alegaram no Supremo o inciso do artigo 5º da Constituição, que estabelece: ninguém pode ser preso, ou seja, ninguém pode ser considerado culpado sem sentença judicial transitada em julgado que assim o considere. Foi solto Lula. E foram soltos todos os bandidos do poder que produzem a bandidagem de rua. Mas a milícia policial de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, para matar 28 pessoas dormindo em seus barracos, não precisa de Constituição e pode afrontá-la. É neste ambiente que Jesus me requisitou para ser o seu serviçal. E que dentro de poucas horas eu estarei no expediente normal de chefe de Estado, magistrado supremo do meu país, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, não como mandatário da nação, representante da nação no âmbito do poder constitucional, mas como presidente constituinte, ou seja, o povo, na sua originalidade de máxima de poder, com a qual ele promulgou a Constituição, que estabelece o poder constitucional, dentro do qual a Polícia Civil e todas as instituições se movimentam. Logo, o poder constitucional não se sobrepõe ao poder constituinte. Por isso, quando nós fizemos o instrumento dentro da Constituição para este momento da história do Brasil, para que não dissessem que era uma ditadura absolutista, nós colocamos o Supremo Tribunal Federal em competência de Corte Constituinte como limite do presidente constituinte do Brasil. Então aí eu redijo o ato. Protocolo no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal arquiva, não é mais um ato meu. É um ato do Supremo Tribunal Federal, que me equipa como magistrado supremo da minha nação. Ouçam bem isto. Ouçam várias vezes este vídeo e tragam os vossos juristas para discutirem o assunto comigo. Porque, como escriba da Constituição, eu estou usando do instrumental que eu construí dentro dela. Me acusa de maquiavelismo.
Usem da vossa imaginação. Estou aqui, o servidor de Jesus, agora não verdadeiro homem, agora verdadeiro Deus. Que lhe disse: só serei visto nos tonéis de lixo, catando alguma coisa para comer. Na intempérie, por não ter um teto para me abrigar. Aí, em qualquer lugar da rua, sendo menosprezado como lixo humano. Agora, o Jesus que está aqui com a Operação Apocalipse, instaurada no dia 5 de outubro de 2020, no Supremo Tribunal Federal, aparelhada com o governo constituinte do Brasil, instaurado também perante os poderes constitucionais, como a Constituição e os tratados internacionais determinam, no dia 31 de março de 2021. Por que nessa data? Porque foi nessa data que se estabeleceu o histórico da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que as mulheres brasileiras instauraram no dia 19 de março de 1964 e que as Forças Armadas brasileiras transformaram no projeto de nação, que implantaram a partir do dia 15 de março de 1964, quando o Congresso Nacional deu posse ao presidente Castelo Branco, que no dia 11 de março tinha sido eleito dentro do Congresso Nacional por 361 votos a favor dele, contra 73 abstenções. Processo absolutamente democrático, político, sem interferência militar nenhuma, que marcou esta nova era da civilização brasileira. E esse projeto de nação foi dividido em 3 etapas. A segunda se encerrou no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, em reunião constituinte, pelo devido processo legal, minuciosamente atencioso à Constituição e a toda a legislação internacional que a ela se agrega, tomou posse da instituição da Presidência da República, em mim, instituído Presidente Constituinte. Evidente que eu não teria chegado a tanto se eu não tivesse a envergadura de estadista, de magistrado de Estado, de comandante supremo das Forças Armadas, que o cargo exige para assumi-lo. Mas eu estava preparado. Comecei a caminhada em 1969, sob o comando do grande insubstituível mestre e comandante General Golbery Couto e Silva. E então
mereci, primeiro, a honra de ser o peão da minha nação. Encargo que eu aceitei porque eu sabia que essa enxada, essa foice e esse machado me calejaram o cérebro, me fizeram imortal por 2 academias de letras, comendador e figura condecorada pelas instituições mais respeitáveis do mundo. E então, eu tenho legitimidade para ser o chefe, para ser o boçal, para ser o mito, para ser o astro? Não. Eu aprendi com o meu pai, judeu, que o homem, quando chega no pico da hierarquia social, ele chegou exatamente no ponto do servidor da sua nação. E é o que eu sou. O vosso peão, o vosso servidor, que aqui, às 23h57, estou proseando com vocês, não com a pretensão de vocês estarem me ouvindo agora, mas para vocês ouvirem amanhã, ouvirem a semana toda, porque estes vídeos agora vão começar a circular por este Brasil inteiro através dos veículos de comunicação. É o chefe de Estado da nação, proseando da sua condição de servidor, não de rei. Mas nessa condição de servidor, colocando ao meu patrão, que é o povo brasileiro, o que estou fazendo no respectivo canteiro de obras de construção da pátria, para ter do povo a orientação do que se precisa instalar. Porque agora nós militares, digo isso de peito cheio, como sou comandante supremo e autoridade suprema das minhas Forças Armadas, em cujo exército, através do general Golberito Cote Silva, fui farquejado até resultar o homem que sou. Sem embalagem, um conteúdo exposto derramado, porque não há conteúdo que não derrame se não tiver embalagem, eu não tenho. Sou derramado, tanto para pisar em cima e me amaldiçoar, quanto para pararem e verem que conteúdo é esse. Evidente que dentro de poucos dias, se os videntes do mundo que sempre me advertem a respeito não estiverem enganados, o Brasil será manchete no mundo inteiro. Pelo senso de justiça com o qual o povo brasileiro está nascendo no seu verdadeiro destino de megapotência do mundo. É claro que temos de acabar
com a bandidagem no poder, que vem desde 1889, matando a nação para viverem fácil do roubo dos cofres públicos. Isso eu, como vosso humilde peão, no serviço de Jesus, eu tenho de ter o desprazer perante os costumes da minha nação, de dizer que se acabou na civilização brasileira. Aqui não vamos ter mais políticas e, evidentemente, não vamos ter mais políticos. Aqui nós vamos ter o povo de Deus, ocupado em ser inteligente, ser rico e ser poderoso. Porque com 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares de riqueza infungível no Brasil, não há como existir pobres. Por isso, o sistema financeiro previdenciário do Brasil, que dentro de poucos dias estará implantado, estabelece o valor mínimo para uma pessoa no Brasil receber por salário ou por subsídio, por qualquer tipo de socorro, é de R$ 3.500. Ninguém no Brasil pode receber menos do que isso. Até os bandidos irrecuperáveis, que tem, nós sabemos disso, principalmente eu. Tem na família aquele que chama de ovelha negra, que não tem o que fazer com ele. Ele nasceu para ser criminoso. Nós não vamos matá-lo, seu pai e a mãe não mataram. E eu não aconselho que façam isso de jeito nenhum. O Estado vai adotar uma pensão de R$ 3.500 por mês. Mas vai receber também o códigozinho de conduta. Nesse códigozinho de conduta, a cada recomendação vai estar escrito em vermelho. Lembre-se que você vive em uma nação que não tem cadeia, porque aqui todos os homens são iguais, como está na Constituição, no seu artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, incisos 1º a 4º, e o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Não há vida na civilização brasileira, apenas a dignidade da pessoa humana. Então aqui não tem cadeia. Aqui tem a polícia para matar, não para prender. E como essa polícia está aqui para matar, cada policial será primeiro desenvolvido até o nível de ele ser um magistrado supremo, como é o magistrado que está na cúpula do poder. Porque só assim o policial será o que Deus apresenta. Ministro de Deus, que carrega a espada para a justiça sumária e avançada de Deus entre os homens. E então o policial é a pessoa que a sociedade brasileira mais vai venerar, respeitar e amar.
Todos os que forem adotados pelo Estado receberão essas instruções bem claras. Podem viver a vida toda sem fazer absolutamente nada, podem fazer de suas vidas o que quiserem, menos contrariar esse manualzinho que eles vão receber. Se aqui é a terra da promissão, e aqui por 500 anos Deus preparou o seu povo, não pode haver demônios entre o seu povo. Essa é a promessa da salvação, que nós agora estamos com ela sobre os nossos ombros de povo brasileiro para apresentá-la à humanidade inteira. Jesus agora, em verdadeiro Deus, está de volta para implantá-la definitivamente. E se alguém achar que eu estou mentindo, eu estou ao desafio que quiserem. Lembrem-se, a nação inteira, do que está escrito lá nas Escrituras sobre Moisés, que Deus pegou para conduzir o seu povo à Terra Santa. Nessa trajetória, tem lá as peripécias dele pelo caminho, onde se lê: e a terra se abria para engolir os seus mortos. Eu imagino que Jesus, tendo há 2000 anos atrás antecipado essa sua sentença, para mim é terrível. Apartai-vos de mim para o fogo do inferno, malditos, de onde eu nunca deveríeis ter saído. Me parece que aqui, sendo a posse de Deus no mundo, esses antecedentes históricos precisam estar vivos em nossa racionalidade daqui para frente. Porque eu já estou com quase 100 anos. Não posso pretender grande período aí nos 100 anos em que nós militares marcamos para ficar no governo do Brasil nesta terceira e última etapa da marcha da família com Deus pela liberdade. Pode vir aí um general que Jesus escolha também, e ele seja impulsivo, ele queira acabar logo com a tarefa, pode. Porque Deus, quando nos escolhe, ele não nos dá um manual de instrução para a tarefa. Por isso ele nos escolhe. Se eu precisasse de nos dar um manual, ele mesmo fazia tudo. Então, eu posso ser pacífico, tolerante, apaixonado pela minha nação, mas um velhinho, talvez esteja até com os dias contados, e o que eu estou implantando
tem a idade de 100 anos para frente. Então tem muita gente a passar pelo meu lugar durante esse tempo. E esses 100 anos é justamente para o povo brasileiro ser modelo de Deus no mundo. E os homens que Deus escolheu sempre para essas tarefas. Desde lá bem atrás. Vamos ver Heráclito lá. Trismegisto, Melquisedeque, Abraão, Moisés, Davi, quando ele escolhe para pregador, é uma coisa. Quando ele escolhe para guerreiro, é outra. Mas o sacerdócio é o mesmo. Ou vocês acham que Davi, Moisés foram colocados no inferno? E às vezes, quando me dá esses acessos de introspecção, eu acabo logo com a preocupação, pensando, invocando a minha situação. Se eu for mandado para o inferno, eu vou ter tantos amigos e conhecidos para cumprimentar lá dentro, que eu vou passar a eternidade inteira só cumprimentando esse meu pessoal lá. Nem vou saber que estou no inferno. Mas esse dia, conversando com um pastor, meu amigo, sobre Davi, sobre Moisés, ele me disse, olha, é muito difícil para nós, pastores, imaginar o futuro perante Deus desses homens. Eu acredito que lá na sala dos louvores, de cantar louvores para Deus, eles não estão. Mas Deus deve ter um lugar próprio para eles. Não vão para o inferno. Foram escolhidos por Deus para fazer a tarefa. E aí eu me consolei. A palavra do pastor não se discute. Se eu não for para o céu, segundo o pastor, eu estarei entre Moisés, Davi e centenas e centenas. E é claro que só contando as nossas façanhas de guerra, nós vamos passar a eternidade toda também sem saber que não estamos junto com o pessoal que canta louvores. A maneira descontraída do chefe de Estado, do magistrado supremo, do comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, dizer à minha querida nação, sou um chefe de Estado tranquilo, porque não tenho ninguém diante do qual eu preciso me vergar. Tanto que, desde 2017, no comando do meu país, o quinto maior do mundo, eu não saí pedir bênção para os Estados Unidos, para Israel, para ninguém. Não tenho ninguém diante de mim a quem eu tenha de me vergar aqui.
e a quem tenho de me vergar é o meu chefe direto em mim, Jesus, o Deus patrono da nação brasileira, que nasceu com a entrega da terra de Santa Cruz para Deus no dia 26 de abril de 1500. Então eu estou absolutamente tranquilo, à vontade, com 1,3 trilhão de dólares. É claro que no fundo do cofre deve ter mais. Estou apaixonado pela minha nação. Não quero ver Jesus catando lixo para comer. E eu vejo isso, é só sair da minha porta para fora. Então vocês imaginem o meu estado de espírito. Deus abençoe vocês e nos guarde e nos ilumine, porque estamos absolutamente dispostos a ser o corpo que Ele, como verdadeiro Deus, oculta agora de nós, para que nós, cada um de nós, seja Ele, como Ele já disse: quem crer em mim e permanecer comigo, eu lhe darei a coroa da vida, que é 1,2 trilhões de dólares. E ele governará comigo para sempre, porque o reino de Deus não é por um dia. Sonhe com isto, porque não há nada mais maravilhoso do que essa promessa de Jesus, meu chefe, mestre e Senhor.